Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema e Cena, e esse é o vídeo sobre o 12º dia da Mostra de São Paulo. Faltam só 2 dias para acabar. Em primeiro lugar, eu quero só agradecer, porque assim como aconteceu no Rio, todos os dias leitores, alunos se aproximam para bater papo, para falar sobre os filmes da mostra, enfim, às vezes só para manifestar carinho. Isso é sempre, é sempre muito importante, porque principalmente num evento como a Mostra, que é um evento longo, cansativo, né? 4, 5 filmes por dia durante 2 semanas, esse tipo de encontro com leitores, com alunos, esses encontros carinhosos são sempre revigorantes. Então, obrigado de verdade, assim, para todo mundo que chega e cumprimenta e às vezes só fala um oi e tal. Bom, eu vi, como eu falei, 3 filmes. O primeiro filme foi um filme búlgaro chamado Sede, que é um filme que se concentra numa pequena família que mora numa casinha no alto do morro que fica do lado de um vilarejo, e essa família vive lavando os lençóis dos hotéis da redondeza. E tem uma seca na região e a falta de água começa a ameaçar o ganha-pão dessa família. Então eles contratam um cara e a filha adolescente dele, e essa filha supostamente ela sabe perceber onde tem água sob o solo, e esse cara, como o pai dela, escava a terra para chegar até a água. E o filme acompanha vários dias na vida dessa família, enquanto esse pai e essa filha estão ali também morando numa tendinha do lado da casa, escavando o chão em busca de água. E a partir daí a dinâmica entre a família vai mudando. O menino adolescente, o filho, né, dessa família, começa a interessar pela menina, a mãe redescobre de certa maneira o seu desejo e percebe que ela está jogando a vida fora. O pai, que vive consertando as coisas, percebe de certa maneira a própria família, a estrutura familiar dele está quebrada. Enfim, essas modificações que vão acontecendo com os personagens, elas são conduzidas de uma maneira sensível, e o filme é um bom filme nesse sentido. Ele incomoda quando ele começa a tentar usar, de certa maneira, criar certas metáforas sobre como a seca também representa a secura interna dessa família, e às vezes ele fica um pouco óbvio em relação a essas metáforas. Mas o filme tem uma série de imagens que são marcantes, é muito bonito, por exemplo, o plano geral. Aliás, o próprio plano geral que abre o filme, que traz o menino correndo, num longo plano, ou o plano que a gente vê a casa num plano também aberto, e em volta da casa tem dezenas de lençóis batendo ao vento, cercando a casa, formando um labirinto em volta da casa. Então é um filme que tem uma fotografia, aliás, que ela evoca o calor e a secura daquele ambiente através da superexposição, e é um filme que parece realmente... Ele evoca uma atmosfera poeirenta, seca, sufocante. Mas é um filme que, de certa maneira, não chega a grandes lugares, embora seja um filme razoável. O segundo filme que eu vi no dia foi um filme brasileiro chamado Aspirantes. É um filme curtinho, com uma abordagem direta, uma abordagem sem grandes firulas narrativas. Me lembrou em alguns aspectos o tipo de cinema que vem se fazendo na Romênia, né? O novo cinema romeno, onde você tem longos planos, muitas vezes imóveis, estáticos, e que se concentram na ação dos personagens ali na mise-en-scène. E o filme acompanha um menino que ele é um cara que está saindo da adolescência, tem 17, 18 anos, ele joga num time de futebol local, a namorada dele também adolescente está grávida, ele mora com um tio porque os pais, não sei o que aconteceu com os pais, e ele tem que trabalhar porque ele tem que sustentar, quer criar uma forma de sustentar esse filho que vai nascer. E ao mesmo tempo ele tem um grande amigo que está se destacando, começando a se destacar no futebol profissional, então começa a rolar uma certa inveja dele em relação a esse amigo e uma insegurança e conflito em relação à gravidez. Embora, de uma maneira muito interessante, o filme em nenhum momento coloca a gravidez como sendo uma fonte de tensão dramática. Quando o filme começa, eles já sabem que estão esperando um bebê, estão tranquilos com isso, a mãe da menina está tranquila com isso. Então é uma questão só das expectativas que são criadas em relação à criação desse menino. Aliás, a mãe da menina, quem faz é a Karina Telles, que fez a não ser que eu esteja muito enganado, que fez a patroa da Regina Casé em Que Horas Ela Volta, e é realmente assim, se for, eu tenho quase certeza absoluta que mas assim, se realmente for a mesma atriz, a Karina Telles, é impressionante a transformação dela, a mudança dessa dona de casa
de classe média alta, e cheia de frescura e de snobismo, para essa mãe solteira, despachada e tal. É uma transformação realmente assim impressionante. E aliás, a filha dela, que é vivida por uma atriz que eu não conhecia, chamada Julia Bernat. A menina também é muito, muito, muito talentosa, muito expressiva. Tem uma cena em particular com ela que o namorado, ele tem uma pequena explosão e ele olha para ela com uma cara de raiva e ela se impõe. O que você está me olhando com essa cara? Você está achando que eu sou o quê? Você vai me amedrontar? E ela se impõe de uma maneira tão, tão, tão intensa, tão enérgica, que realmente assim, é admirável. Aliás, e uma coisa que me encantou muito nesse filme é a transformação gradual desse casal principal. Porque no começo do filme, no primeiro ato, eles estão sempre rindo, estão sempre alegres, estão sempre leves, os olhinhos sempre fechados, os dois, né? Aquele riso de olho fechado, aquele riso franco. E o filme vai passando e eles vão ficando mais tensos. A transformação deles é uma transformação muito bem conduzida pelo filme. Me agradou muito como estudo de personagem, como um retrato da situação daquele menino, como um estudo de relacionamento, como um mergulho numa realidade diferente da que eu vivo, por exemplo. Realmente esse filme é um filme que na sua simplicidade ele cria um efeito muito poderoso, chama Aspirantes. E o último filme que eu vi no dia foi um documentário do mestre Patricio Guzmán, Batalha do Chile, Nostalgia da Luz, e que é um documentário curioso porque ele parte de um pedaço de quartzo que é encontrado, que é muito antigo e tem uma gota de água dentro desse quartzo, e a partir daí ele começa a fazer uma série de reflexões sobre a água, sobre como o Chile ele tem um paredão de água, talvez uma das maiores zonas litorâneas, áreas litorâneas do mundo, e como de um lado ele é cercado por água e por outro ele é cercado pela cordilheira, e ele fica preso entre esses dois, mas ao mesmo tempo nunca desenvolveu uma tradição marítima, de exploração marítima. E a partir daí, a partir dessa reflexão sobre a água, o filme, que aliás tem uma fotografia belíssima, me lembrou em vários momentos de Nostalgia da Luz, inclusive com as lentes macro, pegando os detalhes de objetos, muito bonito. O filme faz uma reflexão não só sobre a água, e a importância, obviamente, da água nas nossas vidas, mas uma reflexão que passa a ser histórica e política. Quando ele pega, por exemplo, como o homem branco europeu massacrou a cultura indígena, nisso ele faz eco com um filme colombiano que eu já comentei aqui, O Abraço da Serpente, que é o representante da Colômbia no Oscar, como a cultura europeia do homem branco massacrou, exterminou a cultura indígena, e ele usa como exemplo uma história de um índio chamado Jimmy Button, e ele tem esse nome porque o que ele trocou pela viagem que ele faz para a Europa e que destrói a cultura dele foi um botão. E quando ele volta para a aldeia dele, ele já não é mais o mesmo, ele perdeu a cultura, ele já não consegue falar tão bem a língua, ele passa a ser um exilado na sua própria aldeia. E a partir daí o Patricio Guzmán, que é muito natural, principalmente quando a gente considera que ele é o autor da fabulosa trilogia Batalha do Chile, faz uma reflexão sobre a ditadura no Chile e a maneira como os militares jogaram cerca de 1.200, 1.400 corpos no mar. Eles amarravam a trilhos de ferro e jogavam as pessoas no mar para elas afundarem, e algumas inclusive atiradas vivas no mar, e o corpo de uma mulher é encontrado, de uma dessas militantes é encontrado anos depois, e ele passa a investigar como é que era esse processo, e mergulhadores vão ao fundo do mar, ele resgata as imagens de 2004, resgatam esse trilho, e colado no trilho há um botão de pérola, que é a única coisa que sobrou do cadáver que estava preso ali, porque o mar e os peixes, enfim, devoraram o resto. E aí ele traz um paralelo muito bonito entre esse botão que representa a destruição desses militantes pela ditadura sanguinária do Pinochet, e esse botão que representou a destruição da cultura indígena. Então é uma reflexão sobre a natureza destrutiva do próprio homem. E é um filme muito sensível, muito bonito, ao mesmo tempo que ele funciona como uma reflexão linda, embora aqui e ali o Patricio Guzmán se entregue a uns devaneios poéticos, algumas falas do tipo a água, se você se aproximar da água você escutará as vozes, né? Que é um pouco cafona e inclusive foge do padrão para o Patricio Guzmán. Mas eu gostei muito do filme, fora isso. Então foram esses 3 filmes que eu vi no 12º dia da Mostra de São Paulo. Um grande abraço e bons filmes.